Estou aqui com o Marcelo Cosentino, que é do comercial da Leaf Essências. Vamos bater um papo mais sobre a parte mais estratégica, a parte de marketing. Tudo bem? Tudo bem. Marcelo, a gente tem acompanhado cada vez mais a fragrância como um protagonista no mercado de cosméticos. Como a Leaf vem acompanhando esse processo, essa tendência, essa mudança no mercado? Na verdade, o que tem acontecido nos últimos anos não é um processo, não é um movimento recente esse. Existe uma mudança de conceito sobre o papel da fragrância dentro de um produto ou de uma linha de produtos. Fragrância, em outros tempos, ela era considerada um ingrediente para finalizar um produto. Por exemplo, eu desenvolvo uma fórmula maravilhosa e no final eu tenho uma fragrância aqui na minha prateleira para completar essa fórmula. Hoje, as coisas são bem diferentes, porque a fragrância, como você comentou, ela tem um protagonismo em relação ao produto muito maior do que ela tinha no passado. Conforme eu tinha comentado, hoje um consumidor que vá a um ponto de venda físico, ele é atraído primeiramente pela embalagem. O segundo passo, se ele puder abrir o frasco de um shampoo, de um amaciante, até um tester de uma fragrância, ele vai cheirar. Então, essa conexão com a fragrância, ela passou a ser essencial para esse processo de compra. Então hoje a fragrância deixou de ser um ingrediente e passou a ser a alma do produto. Como ela está aplicada em diversos produtos, outras percepções também são avaliadas. Você está, de repente, num produto mais cosmético, você vai observar a textura. Exatamente. E tudo isso vai comunicar muito com o que a marca, o produto, quer comunicar com o consumidor. Exatamente. E assim, cada fragrância ela é construída de uma forma diferente, para atender essa expectativa. Sim. Por exemplo, uma fragrância de um body splash, ou de um eau de toilette, ou de parfum, elas são construídas para trazer impacto e trazer permanência, a famosa fixação. Vamos dizer assim, eu não gosto muito de usar a palavra fixação, mas é o lasting, o long lasting que permanece e que te dá uma assinatura diferenciada dessa fragrância. Essa mesma percepção, ela é válida muito para produtos que são para laundry. Por exemplo, um amaciante encapsulado tem fragrâncias que perduram por dias ali, e isso é um valor adicionado ao perfume. Já num processo de um cabelo, ela tem que ter um bom impacto, ela tem que ter uma explosão na água quente durante o banho. E assim, se ficar um pouquinho no cabelo depois, também é bom, mas não é assim, talvez, uma grande característica de uma fragrância para cabelo ficar 2 dias no cabelo, porque todo mundo lava no Brasil o cabelo todo dia. É para não brigar com o próprio As mulheres não, né? Mas os homens... Não brigar também com exatamente, o perfume vai utilizar. Exatamente. Então, assim, de fato, cada categoria tem a sua especificidade, o seu modelo de construção e a sua entrega. Marcelo, o que a gente tem observado cada vez mais é que o consumidor está cada vez mais exigente, buscando cada vez mais entender o produto que ele está comprando. E vem também fazendo com que diversas marcas se posicionem quanto a isso, quanto aos próprios ingredientes e tudo mais. Como é que você vê essa exigência de mercado frente à criatividade dos perfumistas, das casas, para essa entrega e a emoção? O mercado de fragrância é um mercado extremamente competitivo, como todo mundo sabe. E existem alguns caminhos que a gente adota para entender esse movimento de preferência olfativa. O que faz hoje um chá branco ser melhor do que um alecrim lá de trás? O porquê que a gente está indo para umas notas frutais ou então notas mais frescas? Existem alguns estudos socioculturais em que algumas empresas fazem esses acompanhamentos, tipo algumas empresas de pesquisa, que eu não vou citar o nome, que fazem esse acompanhamento, fazem entrevistas com o público e entendem esses movimentos, essas preferências. E a gente vê muito também, acompanha as redes sociais, TikTok, no Instagram, tem muita gente falando de alguns caminhos olfativos que fazem muito sucesso. Paralelo, a gente tende a acompanhar os lançamentos de produtos no supermercado. O que está tendo sucesso? Eu mencionei um chá branco. O chá branco virou uma febre aí no mercado de cuidados com o lar, perfumação do lar. E a gente quer entender o que acontece. A ameixa preta, por quê? Alguns movimentos feitos por trendsetters, os líderes de mercado, também ditam essas regras. Por exemplo, você tem uma perfumaria de prestígio global que
muitas vezes dita regra e fazem com que a gente siga algumas tendências. Por exemplo, a invasão dos perfumes árabes no Brasil é um fenômeno recente. A gente está falando, olha, recente em relação ao resto todo, né? Mas a gente está falando, poxa, por que agora todo mundo está procurando um perfume árabe? Porque, assim, houve uma história muito bem contada sobre isso e as fragrâncias realmente entregam esse resultado, né? E as pessoas passaram a procurar esse tipo de perfume, um perfume mais opulento, um perfume mais substantivo, que fica na pele mais tempo. Algumas coisas que são para cabelo são um pouco diferentes, tem uma coisa mais frutal, mais fresca. Então, assim, a gente, em linhas gerais, a gente acompanha o que acontece no mercado, na gôndola, nas redes sociais, nos lançamentos internacionais. E aí, como a gente consegue traduzir isso? Isso tudo depende de uma interpretação do perfumista para aquele produto. E essa interpretação, ela passa por várias etapas, né? Assim, olha, o que eu tenho de matéria-prima que vai me trazer essa nota ambarada, que vai me trazer esse fougère aromático, que vai me trazer essa nota floral. O que eu posso lançar a mão na minha paleta de matérias-primas para que eu consiga esse resultado? Muitas vezes você não tem, aí você tem que desenvolver negócios com novos fornecedores de químicos aromáticos, de óleos essenciais, naturais, sintéticos, enfim, uma paleta de matérias-primas muito grande. E isso é um grande desafio, porque aí eu vou entrar um pouco no aspecto operacional, que às vezes a perfumaria, ela te dá uma mensagem, fala, tudo é lindo e maravilhoso, e é mesmo, senão eu não estava tanto tempo trabalhando nela. Perfeito. Mas ela tem as suas complexidades que precisam ser consideradas. Por exemplo, matérias-primas que dão toques muito específicos a algumas fragrâncias, elas são utilizadas em porcentagens muito pequenas. E você não pode fazer um inventário de determinados materiais, porque além de serem produtos específicos, especialidades químicas, com preços elevados, você tem um prazo de validade. Então, assim, é o equilíbrio entre o que eu vou fazer com um óleo de rosa da Bulgária, que custa 5.000 euros o quilo, eu não posso comprar 1 quilo, se eu comprar 1 quilo, eu vou usar em quanto tempo? Então, assim, tudo é um estudo de que como a gente vai organizar essa paleta de matérias-primas, quais matérias-primas eu vou lançar mão para poder ter alguns resultados. Então, essa parte é uma parte bastante complexa, desenvolver novos fornecedores para novos ingredientes, ter capacidade de compra, porque a capacidade de compra faz com que você seja competitivo. E o perfumista, com essa paleta, transformar isso naquilo que a gente quer apresentar. Tendo isso pronto, a gente tem que também contar uma história bonita. Aí entra o Marcelo entra com essa parte de vamos contar uma história que eu possa trazer para o meu cliente uma conexão com o que eu estou apresentando olfativamente. Então, assim, eu tenho lançado mão de imagens, conceitos, o famoso storytelling, que case com aquela fragrância e consiga encantar de alguma forma o nosso cliente para que a gente passe uma mensagem e essa mensagem seja consistente e com aquilo que a gente está entregando olfativamente. Então, esse é um desafio grande, não é uma coisa simples, mas a gente está antenado com esse tipo de caminho, estamos trabalhando nisso. A minha chegada na Leaf foi para trazer esse lado mais estratégico, mais uma visão de marketing, um storytelling, associar. O Marcos também chegou junto comigo. Então a gente está criando uma nova estrutura para a Leaf para a gente atingir um público cada vez mais exigente, com clientes cada vez mais exigentes. Então, basicamente é isso, Gisele. Marcelo, muito obrigada por compartilhar um pouco dessa visão mais estratégica, esse lado mais comercial, entendendo esse movimento da Leaf agora, frente ao mercado, como você falou, está cada vez mais exigente. Exato. E temos tanta competitividade também na área de fragrância. Exatamente. E foi muito bom. Agora acho que conseguimos trazer um pouco desse novo momento, desse novo posicionamento da Leaf. Desde o ano passado já está trazendo essa movimentação e agora é só partir para o sucesso e para o crescimento. Muito obrigado, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e agradeço aí as perguntas, foram ótimas a gente poder conversar, tá? Muito obrigado, estou à disposição, qualquer coisa.